História 1. A carona fantasma da BR-116. A BR-116, uma das maiores rodovias do Brasil, palco de incontáveis histórias e lendas, reserva em seus trechos mais isolados um conto que se repete em sussurros entre os caminhoneiros mais antigos. O da carona fantasma. Dizem que em noites de lua cheia e neblina densa, uma figura solitária surge à beira da estrada, acenando por ajuda. Vestida em roupas brancas e com o rosto oculto pelas sombras, essa aparição busca um transporte para um destino incerto, um lugar que talvez nem mesmo exista no mapa dos vivos. Um veterano das estradas conhecido como Barba Ruiva contou certa vez em um posto de gasolina isolado sua experiência aterradora. Era uma madrugada fria e silenciosa quando ele avistou a figura feminina à beira da pista, sob a luz espectral da lua. Movido pela compaixão, parou o caminhão e abriu a porta do passageiro. A mulher entrou sem dizer uma palavra, exalando um frio intenso que contrastava com a temperatura amena da cabine. Seu silêncio era opressor, seus movimentos lentos e hesitantes. Durante alguns quilômetros, o silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo ronco do motor do caminhão. Barba Ruiva tentou puxar assunto, perguntando sobre seu destino, mas a mulher permanecia em silêncio, com a cabeça baixa. Intrigado e com um pressentimento crescente, ele olhou para o retrovisor e percebeu algo perturbador. O rosto da passageira estava completamente em branco, sem feições discerníveis, como uma tela vazia, sob um véu escuro. Um calafrio percorreu sua espinha. Instintivamente pisou no freio, parando o caminhão bruscamente. Ao se virar para encarar a mulher, ela não estava mais lá. A porta do passageiro continuava trancada por dentro. Um frio ainda mais intenso preencheu a cabine e um sussurro gélido pareceu ecoar em seus ouvidos, um lamento distante e carregado de tristeza. Barba Ruiva nunca mais parou para dar carona na BR-116 e o terror daquela noite o acompanhou pelo resto de seus dias na estrada. Outros caminhoneiros relatam encontros semelhantes, com variações nos detalhes, mas a essência permanece a mesma. Uma figura pálida e silenciosa que desaparece sem deixar vestígios, deixando para trás apenas uma sensação de pavor e um frio inexplicável. Alguns dizem que ela é o espírito de uma mulher que perdeu a vida em um acidente naquele trecho, vagando eternamente em busca de um caminho para o descanso. Outros sussurram que é algo mais sinistro, uma entidade faminta por almas perdidas na solidão da estrada. Há quem diga que olhar diretamente nos olhos da carona fantasma traz consigo uma maldição, um presságio de infortúnio e acidentes. Por isso, os caminhoneiros mais experientes ensinam aos novatos a jamais parar para figuras solitárias em trechos desertos da BR-116 durante a noite, especialmente em noites de neblina e lua cheia. O risco de encontrar algo aterrorizante é grande demais, um encontro que pode marcar a alma para sempre. A lenda da carona fantasma da BR-116 se perpetua através dos anos, um conto de terror que atravessa gerações de caminhoneiros. Serve como um lembrete sombrio de que as estradas, apesar de serem caminhos de ligação e progresso, também podem ser palcos de mistérios insondáveis e encontros com o inexplicável. A solidão da cabine, a escuridão da noite e a vastidão do asfalto criam um ambiente propício para que o véu entre os mundos se torne mais tênue, permitindo que entidades de outro plano cruzem nosso caminho. E assim, a BR-116 continua a ser cortada por faróis na escuridão, mas cada caminhoneiro que a percorre à noite carrega consigo a sombra dessa lenda, a apreensão de avistar uma figura solitária à beira da estrada. A carona fantasma permanece como um espectro na memória coletiva dos viajantes noturnos, um rastro de medo que se agarra ao asfalto e assombra aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho sob o olhar frio da lua.
A pergunta que ecoa nas cabines silenciosas é: quem é essa figura? O que ela busca? E qual o seu destino final? Talvez essas perguntas jamais sejam respondidas e a Carona Fantasma continue sua jornada eterna pela BR-116, um lembrete constante de que nem tudo que se move na estrada pertence ao nosso mundo. História 2. O caminhão sombrio da Serra Maldita. Em um trecho sinuoso e perigoso de uma antiga estrada de serra, conhecida pelos caminhoneiros como a Serra Maldita, circula um relato arrepiante sobre um caminhão fantasma. Diferente de qualquer outro veículo, essa aparição surge em meio à neblina densa, um gigante de metal enferrujado e faróis apagados, emitindo um som gutural e perturbador que parece vir das profundezas do inferno. Dizem que ele persegue os caminhoneiros incautos que se aventuram pela serra em noites escuras, como um predador implacável em busca de sua presa. Um jovem caminhoneiro, apelidado de Pé de Chumbo por sua pressa em cumprir os prazos, aprendeu da pior maneira a temer a Serra Maldita. Em uma noite de chuva torrencial e visibilidade quase nula, ele cortava as curvas perigosas da serra, ansioso para chegar ao seu destino. De repente, no espelho retrovisor, ele avistou 2 faróis amarelados que se aproximavam rapidamente, muito mais rápido do que qualquer veículo deveria estar trafegando naquela estrada escorregadia. Em questão de segundos, a silhueta imponente de um caminhão antigo e enferrujado surgiu na neblina, colado à traseira de seu veículo. O som do motor era ensurdecedor, um rugido metálico e cavernoso que parecia vibrar em seus ossos. Pé de Chumbo acelerou, tentando se livrar da perseguição, mas o caminhão fantasma permanecia implacável, mantendo a mesma distância ameaçadora. Ele podia sentir a presença fria e opressora daquele veículo logo atrás de si, olhando novamente no retrovisor. Pé de Chumbo percebeu detalhes ainda mais perturbadores. A cabine do caminhão fantasma parecia vazia, escura como um abismo, mas ele jurava ter visto brevemente o brilho avermelhado de olhos fixos em sua direção. O som do motor se intensificou, transformando-se em um urro lancinante, e o caminhão começou a empurrar a traseira de seu veículo, fazendo-o perder o controle na pista escorregadia. Desesperado, Pé de Chumbo lutou com o volante, tentando manter o caminhão na estrada. A impressão do veículo fantasma era cada vez maior, e ele temia ser jogado para fora da serra, precipitando-se no abismo. Em um momento de puro terror, ele fechou os olhos e gritou por ajuda. Quando os abriu novamente, o caminhão fantasma havia desaparecido, como se tivesse sido engolido pela neblina. Apenas o som da chuva e o ronco de seu próprio motor ecoavam na noite. Apesar do choque, Pé de Chumbo conseguiu controlar o veículo e parar em um acostamento. Tremendo e suando frio, ele olhou para trás, mas não havia sinal do caminhão sombrio. A sensação de terror, no entanto, permanecia vívida em sua mente. Ele nunca soube o que ou quem estava naquele caminhão fantasma, mas a experiência o marcou profundamente, fazendo-o evitar a Serra Maldita a todo custo. Outros caminhoneiros que se aventuraram pela Serra Maldita em noites escuras relatam encontros semelhantes com o caminhão fantasma. Alguns descrevem o veículo como emitindo faíscas e soltando fumaça negra, enquanto outros mencionam ter sentido um cheiro de enxofre pairando no ar momentos antes de seu desaparecimento. A lenda sugere que o caminhão pertenceu a um motorista que perdeu a vida em um acidente trágico na serra. E agora, sua alma penada assombra a estrada, talvez buscando vingança ou apenas repetindo seu último e fatídico percurso. A Serra Maldita se tornou um ponto de apreensão para os caminhoneiros, um lugar onde a escuridão da noite parece ganhar vida e os limites entre o real e o sobrenatural se tornam tênues.
O rugido fantasmagórico do caminhão sombrio serve como um aviso para aqueles que ousam desafiar a solidão e os perigos da serra em momentos inoportunos. A cada curva fechada e trecho isolado da Serra Maldita, a possibilidade de um encontro aterrador com o caminhão fantasma paira no ar. Um lembrete constante de que nem todos os veículos que cruzam nosso caminho pertencem ao mundo dos vivos. E assim, a lenda continua a ecoar entre os caminhoneiros. Um rastro de medo que se agarra às montanhas e assombra aqueles que se atrevem a desafiar seus segredos sombrios. História 3. Os olhos na escuridão da rodovia 101. A rodovia 101, que serpenteia pela costa, é conhecida por suas paisagens deslumbrantes durante o dia, mas à noite pode se transformar em um palco de terror silencioso. Vários caminhoneiros relataram ter visto pares de olhos brilhantes fixos na escuridão da mata densa que ladeia a estrada. Olhos que parecem observá-los com uma intensidade predatória e inexplicável. Esses encontros rápidos, mas perturbadores, deixam uma sensação de vulnerabilidade e aterrorizante solidão. Um caminhoneiro de longa data, conhecido por sua calma e ceticismo, chamado Zé da Carga, teve uma experiência na 101 que abalou suas convicções. Era uma noite escura e sem estrelas, quando ele passava por um trecho isolado da rodovia, com a mata fechada de ambos os lados. De repente, ao iluminar a lateral da estrada com os faróis altos, ele viu 2 pontos de luz amarelada brilharem intensamente na escuridão. Não eram reflexos de animais comuns. Havia algo de estranhamente inteligente e fixo naquele olhar. Zé da Carga diminuiu a velocidade, intrigado e com um leve calafrio percorrendo sua espinha. Os olhos continuavam ali, imóveis, acompanhando o movimento do caminhão. Ele tentou identificar o que poderia ser, mas a escuridão da mata impedia qualquer visão clara. A sensação de estar sendo observado por algo desconhecido começou a se tornar opressora. Havia uma qualidade sinistra naquele olhar, como se estivesse sendo avaliado por um predador invisível. Acelerando novamente, Zé da Carga deixou os olhos para trás, mas a imagem persistiu em sua mente. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo o havia observado com uma intenção inexplicável. Nos dias seguintes, conversando com outros caminhoneiros em um posto de beira de estrada, ele ouviu relatos semelhantes. Outros motoristas também haviam avistado pares de olhos brilhantes na escuridão da 101, em diferentes trechos e horários. Alguns especulavam que poderiam ser animais selvagens, como onças ou lobos-guará, mas a intensidade e a fixidez do olhar, descrito pelos caminhoneiros, pareciam ir além do comportamento animal. Havia uma qualidade quase consciente naqueles olhos, como se pertencessem a uma entidade inteligente e observadora. A ausência de qualquer movimento do corpo, acompanhando os olhos, tornava o encontro ainda mais perturbador. Um caminhoneiro mais supersticioso sugeriu que poderiam ser os olhos de entidades espirituais, talvez almas perdidas, vagando pela beira da estrada, ou guardiões invisíveis da mata. A ideia, por mais fantasiosa que parecesse, lançou uma sombra ainda mais sinistra sobre os avistamentos. A rodovia 101, com sua beleza costeira diurna, revelava um lado sombrio e misterioso sob o manto da noite. Os relatos dos olhos na escuridão da 101 se tornaram parte do folclore sombrio dos caminhoneiros que trafegam pela região. Cada passagem noturna por trechos isolados da rodovia traz consigo a apreensão de avistar aqueles pontos luminosos na escuridão. Um lembrete de que nem sempre somos os únicos observadores na vastidão da noite. A natureza daqueles olhos permanece um mistério,
Seriam animais selvagens com um brilho incomum? Seriam ilusões causadas pelo cansaço e pela escuridão? Ou haveria algo mais sinistro espreitando nas sombras da rodovia 101? A resposta permanece oculta, perdida na escuridão da mata, deixando os caminhoneiros com uma sensação inquietante de que algo invisível os observa na solidão da estrada. E assim, a rodovia 101 continua a ser percorrida por faróis na noite, mas para alguns caminhoneiros, cada curva escura traz consigo a lembrança dos olhos brilhantes na mata, um rastro de medo que se agarra à beira da estrada e assombra suas viagens noturnas. A sensação de não estar sozinho na escuridão da rodovia permanece como um eco silencioso de um encontro inexplicável. História 4. O posto abandonado da BR-040. No antigo traçado da BR-040, antes da construção do novo trecho, existia um posto de gasolina abandonado que carregava consigo uma aura de mistério e terror. Os caminhoneiros que passavam por ali à noite evitavam olhar para o local, sussurrando histórias sobre ruídos estranhos, luzes inexplicáveis e a sensação opressora de uma presença invisível. Diziam que o posto era assombrado pelas almas daqueles que perderam a vida em acidentes naquele trecho perigoso da rodovia. Um jovem caminhoneiro, novato na profissão e cético em relação a histórias de fantasmas, precisou fazer uma parada de emergência perto do antigo posto em uma madrugada chuvosa. Seu caminhão apresentou uma falha mecânica e ele se viu obrigado a procurar abrigo no único local próximo, a estrutura decadente do posto abandonado. A escuridão era densa e o som da chuva batendo no telhado destruído criava uma atmosfera sinistra. Enquanto tentava consertar o caminhão sob a luz fraca de sua lanterna, o jovem caminhoneiro começou a ouvir ruídos estranhos vindos do interior do prédio. Eram passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse caminhando pelos cômodos destruídos. Ele tentou racionalizar, pensando que poderia ser algum animal, mas a cadência dos passos era inequivocamente humana. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu que estava sozinho naquele lugar isolado. Os ruídos se intensificaram, acompanhados por sussurros indistintos que pareciam emanar das paredes. A sensação de estar sendo observado se tornou quase palpável. O jovem caminhoneiro sentia olhares fixos em suas costas, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. O ar ficou mais frio e um cheiro de mofo e algo indefinível e perturbador, começou a impregnar o ambiente. Em um momento de pavor, ele viu uma luz fraca piscar em uma das janelas do posto. Não era uma luz elétrica, mas sim uma luminosidade pálida e oscilante, como a chama de uma vela. Ele sabia que não havia energia elétrica naquele lugar há anos. O medo o paralisou por alguns segundos, mas a necessidade de consertar o caminhão o fez voltar ao trabalho. Embora, com o coração acelerado, os fenômenos continuaram. Objetos enferrujados pareciam mudar de lugar sozinhos e sombras fugazes dançavam nos cantos de sua visão periférica. O jovem caminhoneiro sentia uma pressão crescente, como se algo invisível estivesse se aproximando. Finalmente, conseguiu consertar o caminhão e fugiu do posto abandonado o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, em um posto de estrada movimentado, ele compartilhou sua experiência com outros caminhoneiros mais experientes. Para sua surpresa, muitos deles confirmaram os boatos sobre a assombração do antigo posto da BR-040. Alguns relataram ter visto vultos nas janelas, enquanto outros juravam ter ouvido gritos, lamentos ecoando na noite. A história mais assustadora era a de um caminhoneiro que parou no posto há muitos anos e nunca mais foi visto. Seu caminhão foi encontrado abandonado, com as portas abertas e a chave na ignição, mas dele não havia nenhum sinal.
O antigo posto da BR-040 se tornou um marco fantasmagórico na paisagem da rodovia, um lembrete sombrio dos perigos da estrada e dos mistérios que a noite pode ocultar. Os caminhoneiros que passam por ali aceleram seus veículos, evitando olhar para a estrutura decadente e silenciosa, temendo despertar as presenças sombrias que dizem ainda residem ali. A natureza das assombrações do posto abandonado permanece desconhecida. Seriam os espíritos das vítimas de acidentes passados, presos em um ciclo eterno de sofrimento? Seria alguma outra entidade sombria, atraída pela energia da tragédia? Ninguém sabe ao certo, mas o medo que emana daquele lugar é palpável. Um rastro de terror que se agarra à poeira e à ferrugem daquele pedaço esquecido da estrada. E assim, o antigo posto da BR-040 continua a deteriorar-se sob o sol e a chuva. Um monumento ao inexplicável e um ponto de repulsa para os caminhoneiros que cruzam seu caminho. A lenda de suas assombrações persiste, um conto de terror sussurrado nas cabines silenciosas da noite. Um lembrete de que alguns lugares na estrada carregam consigo mais do que apenas lembranças do passado. História 5. O pedido de socorro na rádio. As ondas de rádio nas estradas, muitas vezes, são a única companhia dos caminhoneiros durante longas viagens noturnas. Mas em algumas ocasiões, essas ondas podem carregar mensagens perturbadoras, vozes do além que gelam o sangue e questionam a própria sanidade. Há relatos de caminhoneiros que captaram pedidos de socorro angustiantes em frequências desertas, vozes desesperadas clamando por ajuda em locais que não existem no mapa ou em situações impossíveis. Um caminhoneiro conhecido como madrugador, por seus hábitos noturnos, estava cruzando um trecho remoto de uma rodovia estadual, quando seu rádio começou a captar uma transmissão estranha. Em meio ao chiado estático, uma voz feminina sussurrava palavras desconexas, entrecortadas por soluços e gemidos de dor. A voz parecia distante, como se viesse de muito longe, mas a angústia em seu tom era inegável. Madrugador tentou ajustar a frequência, pensando em alguma interferência, mas a voz persistia, repetindo frases fragmentadas sobre um acidente, escuridão e muito frio. Ele perguntou se havia alguém ali, quem estava falando e onde estavam, mas não obteve resposta além dos sussurros e lamentos. A sensação de estar ouvindo algo que não deveria ser ouvido começou a dominá-lo. O mais perturbador era que a voz mencionava um trecho específico da rodovia, um local que Madrugador conhecia bem e onde não havia registro de nenhum acidente recente. Além disso, a descrição do cenário feita pela voz era confusa e irreal, falando de árvores retorcidas e um rio de águas escuras que não existiam naquela região. Intrigado e com um pressentimento sinistro, Madrugador tentou rastrear a origem da transmissão, mas o sinal era fraco e intermitente. Ele compartilhou o que estava ouvindo com outros caminhoneiros através do rádio amador, e alguns deles relataram ter captado transmissões semelhantes em outras ocasiões, sempre com vozes angustiadas pedindo ajuda em circunstâncias misteriosas. Havia quem acreditasse que essas vozes eram ecos de tragédias passadas, almas presas em um loop temporal, revivendo seus últimos momentos de terror. Outros temiam que fosse algo mais sinistro, entidades que se aproveitavam das ondas de rádio para atormentar os solitários viajantes da noite. Madrugador nunca soube a origem daquela voz, mas o pedido de socorro angustiante ficou gravado em sua memória. A experiência o deixou com uma sensação de vulnerabilidade e a certeza de que nem todas as vozes que ecoam na solidão da noite pertencem ao mundo dos vivos. O rádio, sua principal companhia, tornou-se também uma fonte de apreensão, a possibilidade de sintonizar acidentalmente um lamento do além.
Os relatos dos pedidos de socorro na rádio se espalharam entre os caminhoneiros, alimentando o medo do desconhecido que espreita nas ondas eletromagnéticas. A ideia de que o rádio, um instrumento de comunicação, possa se tornar um canal para o sobrenatural é profundamente perturbadora. E assim, enquanto os caminhoneiros sintonizam suas rádios em busca de companhia na escuridão da estrada, paira a incerteza de qual voz poderá surgir nos alto-falantes. O chiado estático pode ocultar um pedido de socorro desesperado de um lugar que não existe, um rastro de medo que se propaga pelas ondas e assombra a solidão da cabine. História 6. A figura na beira da estrada. Em noites escuras e desertas, a silhueta de uma pessoa solitária à beira da estrada pode despertar um misto de preocupação e apreensão nos caminhoneiros. Mas em alguns relatos, essas figuras se mostram perturbadoras de maneiras inexplicáveis, com comportamentos estranhos e olhares fixos que gelam o sangue. Há histórias de aparições que desaparecem sem deixar rastros ou que parecem observar os caminhões com uma intensidade sobrenatural. Um caminhoneiro conhecido por sua visão aguçada, chamado Olho de Lince, estava dirigindo por uma rodovia pouco movimentada no interior quando avistou uma figura parada na beira da estrada sob a luz fraca dos faróis. Parecia ser uma pessoa alta e magra, vestida em roupas escuras, completamente imóvel e com a cabeça baixa. Olho de Lince reduziu a velocidade, preocupado se a pessoa precisava de ajuda. Ao se aproximar, ele percebeu algo de estranho na postura da figura. Ela permanecia completamente estática, como uma estátua sombria, sem fazer nenhum movimento para acenar ou pedir ajuda. Uma sensação de desconforto começou a crescer em Olho de Lince. Havia algo de antinatural naquela imobilidade. Quando o caminhão estava quase ao lado da figura, ela levantou a cabeça lentamente e fixou seus olhos em Olho de Lince. O olhar era vazio e penetrante, sem nenhuma expressão reconhecível. Havia apenas uma intensidade fria e inexplicável que fez o sangue do caminhoneiro gelar. Era como se aqueles olhos não fossem humanos. Instintivamente, Olho de Lince acelerou, desviando da figura sem parar. Ele olhou para o retrovisor, esperando vê-la se mover ou desaparecer. Mas ela permanecia exatamente na mesma posição, com o olhar fixo em seu caminhão enquanto ele se distanciava. A imagem daquele rosto inexpressivo e daqueles olhos penetrantes o assombrou por dias. Outros caminhoneiros relataram encontros semelhantes com figuras imóveis à beira da estrada, em diferentes horários e locais. Alguns descrevem as aparições, com rostos pálidos e vazios, enquanto outros mencionam um sorriso sinistro e fixo. O denominador comum em todos os relatos é a sensação de um olhar intenso e perturbador, algo que transcende a normalidade. Há quem diga que essas figuras são manifestações de almas perdidas, presas à beira da estrada onde encontraram seu fim. Outros temem que sejam entidades mais sombrias, observando os viajantes da noite com intenções desconhecidas. A imobilidade das figuras e a intensidade de seu olhar criam uma atmosfera de terror silencioso e inexplicável. A experiência de Olho de Lince o tornou mais cauteloso em suas viagens noturnas. Agora, ao avistar uma figura solitária na beira da estrada, ele hesita em parar, lembrando-se daquele olhar vazio e penetrante que o fez sentir um medo tão profundo. A dúvida sobre a natureza daquelas aparições permanece, um rastro de apreensão que se agarra à sua memória. E assim, a imagem da figura imóvel na beira da estrada se tornou um conto de advertência entre os caminhoneiros. A incerteza sobre quem ou o que são essas aparições e qual seu propósito na escuridão da noite continua a assombrar as longas viagens solitárias.
Um lembrete de que nem toda presença na estrada é o que parece ser.